Olha, duas pessoas. Eu não sei quem que tá aí, mas teria como se identificar, porque dá pra ver aqui que tem duas pessoas, mas não tá aparecendo o nome. Tem como dar só um olá aí pra saber quem é? Sim, é da guia. Oi, da guia. Tem outra pessoa aí que eu não sei quem é, não. Mas tudo bem, eu vou começar em um minuto aí o estudo. Então tá bom, eu vou começar agora. O estudo aí, como vai ficar gravado aí, quem quiser assistir depois, fica à vontade. Tem aí minha tia da guia, meu pai, e aí graça e paz a vocês. Que Deus nos ajude a compreender o estudo de hoje. Né? Nós vamos orar então, pedindo a Deus que Deus nos capacite para que a gente possa estudar a palavra de Deus e para que a gente possa entender o que Deus ele tem a dizer para nós, né? Então vamos orar e aí a gente faz uma leitura de um texto e começa o estudo então. Oremos. Baixe sua cabeça, vamos orar a Deus e aí a gente começa o nosso estudo.
Então oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que tem o domínio de todas as coisas, que é digno de ser louvado, de ser engrandecido, de ser adorado. Deus, te damos graças por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito por nós, através de nós. Te damos graças, Senhor, porque se estamos vivos, ó Deus, é por causa da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai, que se renova cada manhã, e é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, ó Deus, pela bondade do Senhor na nossa vida, porque o Senhor, apesar de sermos pecadores, o Senhor continua sendo o mesmo, nos amando, nos abençoando, e nós não merecemos nada disso. Obrigado, Pai, porque hoje tivemos todas as coisas necessárias para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar. Obrigado, Deus, pelo ar que respiramos e, acima de tudo, ó Deus, obrigado porque somos filhos do Senhor, pela graça que o Senhor derramou sobre nossas vidas, graça salvadora. O Senhor um dia nos levou, ó Deus, a compreender tudo que a Tua palavra fala com relação à nossa miséria diante do Senhor, o quanto perdido nós estávamos, mas o Senhor teve misericórdia e nos conduziu a Cristo por meio do Teu Espírito Santo, ó Deus. Muito obrigado por tudo, pela obra que o Senhor tem feito em nossa vida de santificação, ó Deus. O Senhor tem nos moldado, tem nos ajudado a sermos pessoas mais parecidas com o Senhor Jesus Cristo. Estamos nessa fase, ó Deus, mas te agradecemos, porque apesar de não termos chegado à perfeição, o Senhor está nos conduzindo para isso, que é sermos como Teu Filho amado Jesus, semelhantes a Ele. Esse é o propósito, ó Deus, pelo qual o Senhor nos chamou, nos salvou, sermos como Teu Filho é. Queremos Te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor nos abençoe nesse estudo, que tudo que nós viermos a estudar aqui seja para a glória do Teu santo nome. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente, ó Deus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo nos assista em todo momento. Somos pecadores, carecemos da iluminação do Senhor, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua vontade para a nossa vida e as coisas que iremos estudar nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco de forma profunda e pessoal, para a honra e glória do Teu santo nome. Molda a nossa vida, molda o nosso pensamento, ó Deus. Leva-nos a ter uma mente segundo a Tua palavra, para que a gente venha aprender a Te glorificar cada vez mais. Assim oramos, Pai, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a minha vida que estarei dando a aula, sobre a vida daqueles que estarão aprendendo por meio, ó Deus, desse vídeo, dessa live. Que o Senhor abençoe cada irmão, que o Teu nome seja glorificado. Acima de tudo, que o Senhor glorifique o Teu nome nessa noite. E que o Senhor, ó Pai, nos ajude a sair, ó Pai, desse estudo, dando graças ao Senhor por todas as coisas, principalmente por aquilo que o Senhor fez por nós, por intermédio da cruz do Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava ali morrendo em nosso lugar. Glória ao Teu santo nome, assim Te pedimos todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, amém, irmãos, Deus seja louvado. Nós vamos começar o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje eu não vou cantar alguns louvores, como eu fiz da outra vez, ou das outras vezes, mas vou começar o estudo da Palavra de Deus. E hoje, diferente do primeiro estudo dessa série, que é sobre a perseverança dos santos, hoje eu não vou me alongar tanto quanto eu me alonguei na primeira aula, que deu quase 2 horas de aula, tá bom? Então hoje eu vou ser mais breve, procurar ser mais objetivo no estudo. E aí, como esse estudo vai ficar gravado aqui para os irmãos podem voltar depois e estudar a aula, tá bom? Aqueles que não acompanharam a live, então poderão acompanhar depois. Então, convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 1, o Evangelho, não a carta. Evangelho de João capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim, 12 e 13. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim:
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o nosso primeiro estudo, ele foi sobre a questão da regeneração. Como que Deus, o que é necessário para que a gente possa se voltar para Deus. Então, o que a gente chama de conversão, que vai ser o estudo de hoje à noite, né? A Bíblia diz que todo ser humano está morto em seus delitos e pecados. Paulo fala disso em Efésios capítulo 2, versículo 1, e Colossenses 2, versículo 13. O Senhor Jesus Cristo também, em outra ocasião, alguém queria segui-lo, mas aí essa pessoa que queria seguir o Senhor Jesus disse assim: mestre, permite que eu vá primeiro sepultar o meu pai, alguém lá da família dele. E aí o Senhor Jesus Cristo disse: olha, deixa que os mortos sepultem os mortos. O Senhor Jesus está explicando a condição da natureza humana, do ser humano diante de Deus. Ele está morto em seus delitos e pecados. Portanto, o que a Bíblia está dizendo é que toda pessoa que está morta em seus delitos e pecados, ela não está unida a Deus, ela está sem comunhão com Deus. E ela não consegue por si só buscar a Deus, porque ela não tem forças para isso. Por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 11, Paulo vai dizer que não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Aí Paulo vai dizer no versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Em Romanos capítulo 5 também, Paulo vai dizer aqui no versículo 6, Romanos 5, versículo 6, Paulo vai dizer que porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós éramos fracos porque nós não tínhamos força para ir até Deus. Nós não tínhamos vontade para isso. Isso faz sentido quando a gente olha para o texto aqui de Romanos capítulo 3 também, no versículo 11, que diz que não há quem busque a Deus. E no versículo 10, Paulo diz que não há um justo, não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há temor de Deus diante daquele que está morto em seus delitos e pecados. Aí nós vimos também na aula passada sobre a questão da regeneração, que o Senhor Jesus ele tem uma conversa com um homem chamado Nicodemos, e Nicodemos é um dos principais dos judeus, é um rabino, obviamente, é alguém que está metido nos assuntos políticos, que estava metido nos assuntos políticos da sua época, então era alguém importante no meio dos judeus. E o Senhor Jesus, ele, nessa conversa aqui com Nicodemos, que obviamente já é possível que ele já tenha visto os sermões, tenha escutado os sermões do Senhor Jesus, tenha visto milagres, né? E por fim conversou aqui com o Senhor Jesus, ele disse: olha, nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí o Senhor Jesus ele diz assim para Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lá no versículo 6, o Senhor Jesus vai dizer também para Nicodemos: Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, o que Jesus está explicando para Nicodemos é que uma pessoa que nasce, que é só de nascimento carnal, ou seja, de relações íntimas entre um homem e uma mulher, essa pessoa ela é só carnal, ela é aquilo que Paulo chama, lá em 1 Coríntios 2, versículo 14, de uma pessoa natural.
ela não tem vida com Deus, ela está morta em seus delitos e pecados. Por isso que o Senhor diz aqui, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas a palavra de Deus também está mostrando, em João capítulo 1, versículo 13, que a pessoa que nasce de novo, ela não nasce do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, toda pessoa que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é uma pessoa que antes passou pela regeneração. Então, Deus a regenerou, ou seja, Deus deu vida a ela. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus nos vivificou, ou seja, Deus nos ressuscitou da morte espiritual para a vida com Ele. Paulo falando isso aos Efésios, lá no capítulo 2, ele vai dizer, Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí depois do versículo 2 e 3 ele diz como é que era a vida daqueles crentes, e obviamente a vida de alguém que nunca conheceu a Deus de fato. Mas quando ele diz aqui, ele vos deu vida, o sentido disso é que Deus ele teve que nos regenerar, nos trazer a vida com Ele, para que a gente pudesse então dar uma resposta satisfatória a Ele. Uma resposta de fé, como a gente vai ver na próxima aula, no próximo sábado. Então, na aula passada, na questão da regeneração, nós vimos todas essas coisas e aprendemos também que quando Deus ele regenera o pecador ou o ser humano, Ele liberta a nossa vontade que estava escrava ao pecado, Ele liberta a nossa mente, o nosso intelecto que estava escravizado ao pecado. E Paulo também diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, em relação à mente, que nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, no passado, uma pessoa que não era regenerada, ou uma pessoa que não passou ainda pela regeneração, não foi regenerada, ela é cega, ela não consegue enxergar as realidades da vida com Deus e da palavra de Deus. Então, a regeneração ela mexe com o nosso intelecto, né? Com a nossa mente, para que a gente possa conseguir entender a palavra de Deus, pois antes não entendíamos. A regeneração também mexe com a nossa vontade, né? Porque antes nós não tínhamos prazer em Deus, temor em Deus, mas a Bíblia diz que depois que nós passamos pela regeneração, agora nós temos prazer nas coisas do Senhor e nós temos vontade de ir a Deus, de orar, de buscar a palavra de Deus, de forma que é agradável isso diante de Deus. No passado nós não tínhamos isso. E por último, a palavra de Deus também fala que quando o Espírito nos regenera, Ele também nos dá novos sentimentos ou novas emoções. Por isso que a gente hoje louva a Deus com alegria, com vontade, entendendo o que Deus fez na nossa vida, sabendo que Deus ele é bom, mas não com o mesmo pensamento do passado. Agora nós temos uma nova mentalidade, novos sentimentos, e a nossa vontade é de buscar a Deus cada vez mais. No passado, é só a gente dar uma olhada na nossa vida, quando a gente vivia sem Cristo, nós não queríamos nada com Deus, como a Bíblia diz. Não há quem busque, não há quem entenda, não há um justo sequer. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, é o que a Bíblia nos ensina. Mas irmãos, aí hoje nós vamos estudar, além da questão da regeneração, nós precisamos então estudar agora sobre a questão da conversão. O que a Bíblia fala sobre conversão. Esses estudos que são dessa série que eu estou dando, que é sobre a questão da perseverança dos santos,
Esses estudos eles tendem a nos ensinar que uma vez que Deus ele nos salva, Ele também nos assegura. Uma vez que Deus ele nos regenera, Ele também faz com que nós estejamos seguros no Seu Espírito Santo. Toda essa questão nós vamos ver na última aula, que é a quarta aula, que é a questão toda da perseverança dos santos. Então, nós devemos entender isso, que foi Deus que nos regenerou, e hoje nós devemos entender que é Deus que nos leva também à conversão, a se converter a Deus. E nós vamos entender aí o que a Bíblia fala sobre conversão, tá bom? Na próxima aula nós vamos estudar sobre a fé que é um dom de Deus e os outros tipos de fé que a Escritura fala, que a Palavra de Deus revela para nós. Por último, nós estudamos na última aula sobre a perseverança dos santos, porque que o crente ele nunca perde a sua salvação, o crente genuíno, né? Então nós chegamos nesse segundo ponto sobre a nossa conversa da perseverança dos santos. Foi importante estudar o primeiro, que é sobre a regeneração e a vocação eficaz, que é o chamado que o Espírito Santo faz a nós internamente por meio da pregação do Evangelho. E é isso que nos torna diferente daqueles irmãos nossos, os arminianos, dos semipelagianos, que já não é irmão, e dos pelagianos, que tem a compreensão de que a regeneração se dá pela vontade do ser humano e não o contrário, pela vontade de Deus, que tem de regenerar o pecador. Então, nesse segundo ponto, nós vamos estudar sobre essa questão toda da conversão, tá bom? O resultado da regeneração é a conversão do pecador a Deus. É a consequência. Quando Deus ele nos regenera, nos ressuscita, nós estávamos mortos em delitos e pecados, Deus vem e nos ressuscita. Isso acontece por meio da pregação do Evangelho. A palavra de Deus é um meio de graça, é um meio pelo qual Deus ele chama o pecador e ele, pela palavra, também regenera o pecador, e pela palavra ele age internamente no coração do pecador, chamando a conversão. De forma que isso é eficaz, porque uma vez que o pecador ele está liberto, né, ele consegue então responder a Deus. Mas isso não vem automaticamente, é necessário que o Espírito fale ao seu coração. A Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tem alguns termos para a questão da conversão. A conversão e o arrependimento, né? Nós vamos ver primeiro aqui no Antigo Testamento. Se você tiver caneta e um caderno para escrever essas coisas, será bem melhor, tá bom? Porque aí você faz suas anotações e depois deixa ali gravado, depois pode tirar até outras dúvidas, pode fazer consultas, né? Então, no Antigo Testamento, ou no hebraico, há duas palavras específicas para conversão e arrependimento, né? A primeira palavra se chama Naham. Essa palavra, como diz Luiz Berkoff, serve para expressar um profundo sentimento, ou de tristeza, que é acompanhado de uma palavra chamada Nifal, ou de alívio, que é acompanhado de uma palavra em hebraico chamada Piel. No Nifal, a palavra Naham significa arrepender-se, e esse arrependimento vem acompanhado de uma mudança de plano ou de ação. Geralmente é usado também no caso em que Deus se arrependeu. E no Piel, Naham, ele tem um sentido mais de consolar-se. Então nós vamos usar essa primeira questão aí, do Naham, que tem a ver com um sentimento de tristeza e de alívio também, que leva o pecador a mudar a sua mente. E tem a ver com a palavra que está no grego, que nós vamos estudar aqui. Segunda palavra em hebraico que tem a ver com conversão e arrependimento é a palavra shub ou sub. Essa palavra é mais comum no Antigo Testamento para conversão. Ela significa volver, ou voltar-se, ou virar, ou retornar. Ela traz um sentido também de levantar-se e voltar para o que é correto. Geralmente essa palavra está ligada
a conversão de Israel, quando o povo de Deus pecava contra ele e se arrependia dos seus pecados. Então essa palavra nos ensina que a conversão ela é uma volta do pecador para Deus. Então, só explicando aqui, enquanto Naham significa um sentimento de tristeza, de mudança de mente, Sub ou Shub, ela significa um voltar-se para Deus. Traz a ideia aí, então, de arrependimento e conversão. E uma vai casar com a outra. No Novo Testamento, nós temos então 3 palavras importantes para a questão da conversão e do arrependimento também. 2 delas têm mais a ver com o que é genuíno, sincero, e uma tem a ver mais com algo que é superficial. A primeira palavra é uma palavra que entre muitos de nós é conhecida, que é a palavra metanoia, que tem a sua forma verbal metanoio, né? Então essa palavra é mais fundamental no Novo Testamento e ela nos leva a entender que ela é mais fundamental para a questão da conversão, porque ela tem a ver com a palavra hebraica que nós vimos agora há pouco, que é Naham. Ela traz o sentido de uma mudança de mente, comportamento ou ação. É a metanoia, essa palavra, ela tem o sentido de mudança de mente. Então você está pensando, você vive num pensamento errado. Quando Deus ele age trazendo regeneração, ele também age na sua consciência e acontece esse tipo de coisa, desse tipo de arrependimento que se chama de metanoia, né? Mas é importante a gente entender que metanoia tem a ver com aqueles 3 pontos também que a gente viu quando estudamos sobre a questão da regeneração. Ela envolve o intelecto, a vontade e as emoções do ser humano. Sendo que essa palavra significa uma mudança de mente, então entendemos que a regeneração leva o pecador, mediante o chamado interno, vocação eficaz do Espírito Santo, a ter uma nova compreensão sobre quem é Deus, sobre si mesmo e sobre o mundo também. Então o resultado disso é que a conversão inclui uma mudança de mentalidade ou um retorno à sensatez. Paulo fala disso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26. E isso, quando você olha lá para a história de Zaqueu, lá em Lucas 19, você vê que depois que Zaqueu tem aquele jantar com Jesus, né, ele muda de vida ali. Ele muda de a sua mente é outra agora. Então, note o que acontece aqui em Lucas 19, versículo 8. É importante esse texto porque ele nos ensina que uma vez que Deus nos regenera e fala ao nosso coração, Deus ele nos leva a uma nova mentalidade, né, sobre ele, sobre si mesmo e sobre o mundo. Então Deus ele age moldando a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Aqui em Lucas 19, versículo 8, vai dizer assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que é que está acontecendo com Zaqueu? Está acontecendo aqui uma metanoia, acompanhada de outra palavra que a gente vai ver agora há pouco. Uma mudança de mentalidade. Há uma conversão na mente agora de Zaqueu. Ele está convertendo a sua mente para coisas que são corretas agora, para um pensamento correto sobre Deus. A Bíblia não mostra o que Jesus pregou para Zaqueu, mas a ideia do texto aqui é nós entendermos que alguma coisa aconteceu na vida de Zaqueu. E se nós notarmos, quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, um homem rico da sua época, que extorquia, roubava dinheiro das pessoas por meio dos impostos. E esse homem, que não era bem visto na sociedade, esse homem, certa vez, Jesus ia passando, né? Zaqueu subiu para ver Jesus, subiu numa árvore para ver Jesus. Enquanto Jesus ia passando, o Senhor Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. E aquele homem desceu
e ambos foram ali para aquele local que era a casa de Zaqueu, e ali o Senhor Jesus pregou para ele, e o Espírito falou ao coração daquele homem, e aquele homem se arrependeu genuinamente. E a prova do seu arrependimento e da sua conversão é que o versículo 8 diz aqui que ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Ele está dizendo: olha, eu roubei ao meu próximo, eu fiz o que era mal. Então agora, Senhor, eu estou devolvendo às pessoas porque eu roubei delas. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então isso aqui é a ideia de metanoia ou metanoio. A ideia de narran também, que a Bíblia está dizendo, há um profundo sentimento de tristeza daquilo que se fez de errado. E agora essa pessoa está entendendo o seguinte: eu preciso mudar a minha rota, mudar a minha mente. Aquilo que não é certo eu não devo fazer mais. Minha mente agora tem que ser outra. Só Deus pode fazer isso. Então, o resultado da regeneração é isso, que inclui o resultado disso é que a conversão, a regeneração traz conversão, e a conversão traz uma mudança de mentalidade, um retorno à sensatez. Segunda coisa que acontece, falando aí com relação à metanoia, é que acontece também uma mudança de vontade e uma mudança nas emoções e nos sentimentos. Eu vou passar esse estudo depois para todo mundo em PDF, então todos os textos, as referências estão aqui, são muitas, não tem como eu falar todas agora, porque senão vai ficar um pouco alongado o estudo e vai ficar um pouco entediante a aula, tá bom? Mas eu vou dar um jeito de todo mundo baixar o estudo, colocar para todo mundo fazer o download do estudo aí, por meio de alguma ferramenta de download. Então é importante a gente observar que a metanoia tem esse lado positivo, porque ela leva a pessoa a uma nova mentalidade, mas ela tem um lado negativo também, que a palavra de Deus fala. O Salmo 32, versículo 3 e 5, e o Salmo 51, versículos do 1 ao 6, ele nos ensina que quando esse tipo de coisa acontece, esse arrependimento, essa coisa que é metanoia acontece no ser humano, ele é levado a se arrepender profundamente diante de Deus e a se entristecer por causa dos seus pecados. Por exemplo, eu vou citar um texto que está aqui em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, onde Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios 7, 10, porque a tristeza, observa a palavra, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. A ideia aqui de arrependimento para a salvação pode ser tanto para aquela questão inicial de quando a pessoa realmente é salva e o Espírito regenera e fala internamente ao coração dela e ela entende a palavra de Deus e ela se arrepende, e também serve para aquela questão de quando nós já salvos, nós pecamos, mas o Espírito ele nos convence do nosso pecado, ele nos leva de volta para Deus e nós nos arrependemos do nosso pecado e nos voltamos para Deus, muitas vezes com um choro, uma tristeza profunda por algum tipo de pecado, ou alguns pecados que estão em nossa vida ainda, tá bom? Então, a metanoia ela é isso, ela é uma mudança de mentalidade que traz essa tristeza segundo Deus, mas que é uma tristeza que não traz condenação, não traz pesar. É aquilo que a palavra narran também significa. Ela tanto significa um profundo sentimento de tristeza quanto de alívio. Porque uma vez que Deus trabalha em nós, Ele muda a nossa mente. Ele leva a gente a entender que nós pecamos contra Ele, mas Ele também nos leva a nós estarmos aliviados. Então, a metanoia ele tem esse lado positivo de alegria e tem esse lado negativo que é de tristeza em nosso coração. Geralmente,
essa palavra é atribuída somente ao arrependimento no sentido só de sentimentos. Tipo assim, eu sinto que eu pequei, mas na verdade não é só isso. Metanoia, ela tem a ver, óbvio, ela mexe com os nossos sentimentos e emoções, mas ela tem a ver muito mais com uma mudança de mente do que simplesmente sentimentos. E aí, no terceiro ponto, sobre essas palavras no grego, quando a gente vê no terceiro ponto sobre essas palavras em gregos, eu vou explicar por que metanoia não tem a ver só com sentimento, e é mais um lado de ação, levando a pessoa a uma nova mentalidade, do que simplesmente sentir que eu me arrependi, né? Segunda palavra em grego aí que tem a ver com arrependimento e conversão, e essa palavra aqui agora tem mais a ver com conversão mesmo, é a palavra epistrofe, que na sua forma verbal é epistrefo, com PH lá no finalzinho, com sentido de F, né? Epistrefo. Então essa segunda palavra, ela é amiga da primeira, que é metanoia, e ela faz jus às palavras hebraicas techubá e shubar, que se tem um sentido, como a gente viu, de volver, de voltar-se, de virar, de retornar. Berkhof diz que Berkhof foi um escritor, um teólogo do passado. Então ele escreveu que as palavras gregas, elas devem ser lidas à luz do hebraico, para extrair-se o ponto importante, que a virada indicada é em realidade um retorno. Então, enquanto no hebraico nós temos nakhan ou nahan como um sentimento de tristeza e de alívio, que é um arrependimento, na palavra shubi, eu acho que é shubi ou sub, eu não sei bem como se pronuncia essa palavra. No hebraico, a palavra sub, ela tem a ver com a palavra grega epistrefo, que significa, ela tem um sentido mais nítido do que seja a conversão, do que em si a metanoia. A metanoia, ela tem muito a ver mais com a mudança de mente, mas epistrefo tem a ver com a mudança, com voltar-se realmente para Deus, né? Então, enquanto metanoia age na mente, dando consciência dos pecados e levando o pecador a se entristecer por eles e se alegrar pela graça de Deus, epistrefo age como ação do pecador voltando-se para Deus. A pessoa a quem ele entende, depois que o Espírito fala ao seu coração, nós entendemos que nós passamos a vida todinha magoando a Deus, entristecendo a Deus, pecando contra Deus, né? E que a gente estava morto em nossos delitos e pecados, e que pela graça de Deus nós fomos trazidos de volta à vida com Deus. Então, por fim, epistrefo tem mais a ver com a mudança interior que leva a uma mudança exterior. Só recapitulando aqui, a metanoia tem a ver com a mudança de mente, epistrefo tem a ver com a mudança que parte do interior, daquilo que a Escritura chama de o coração do ser humano, que é o ser do ser humano, né? E então essa palavra, ela tem a ver com a mudança que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Observe uma coisa importante. Em Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus ele dá um sermão aos escribas e fariseus e alguns judeus que os ouvia, principalmente aos fariseus e escribas. E ele diz algumas coisas que é basicamente assim, com relação a eles: vocês são sepulcros caiados, aves de rapina, por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês são podres. Então observe o que o Senhor Jesus está dizendo. Vocês não nasceram de novo. Ele está dizendo aquilo para aqueles fariseus e escribas. Ele diz: vocês têm a lei, sabem interpretar muito bem ou não, mas vocês não nasceram de novo. Então isso mostra, irmãos, e é importante a gente entender isso, que por mais que uma pessoa compreenda algumas coisas da palavra de Deus, nós estudamos isso na primeira aula,
sobre a questão da regeneração, por mais que uma pessoa entenda algumas coisas da palavra de Deus, muitas vezes não, o entendimento dela sempre é no sentido carnal ou natural da coisa, porque ela não compreende de forma espiritual. Por isso, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo vai dizer assim: ora, o homem natural, o homem carnal, morto em seus delitos e pecados, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você, para poder compreender, ver ou entrar no reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. Sem o novo nascimento, você é só um homem natural, um homem carnal, que discerne as coisas carnalmente e não espiritualmente. Por isso, irmãos, é importante entender que quando Jesus chama aqueles fariseus de sepulcros caiados, por fora bonitos, por dentro podres, Jesus está dizendo assim: vocês não provaram aquilo que é interior, aquilo que vem, aquilo que acontece lá dentro. Vocês são bonitos por fora, vocês são aparentemente regenerados, mas é só aparência, não tem aquilo que é interior, que foi a mudança de coração, que foi a mudança de mente. Então, essa palavra epistrefo, ela é um pouco diferente de metanoia, porque ela nos leva a entender isso. A mudança, ela tem que ser primeiro interior, e do interior é que vem uma mudança exterior. Amém? A terceira palavra em grego, para a gente entender sobre a questão da conversão, e tudo isso nós estamos estudando sobre a perseverança dos santos, por que nós não perdemos nossa salvação. A terceira palavra é a palavra metameleia, que também tem na sua forma verbal, ou seja, de ação, ela em ação, é a palavra metamelomai. Essa palavra, ela tem um sentido menos significativo para a conversão, porém ela não deixa de ter uma importância. Metamelomai é diferente de metanoia e de epistrefo. Ela significa vir afligir-se depois. É a tradução do hebraico nihan, e tem mais a ver com remorso do que com um arrependimento de fato. Um exemplo disso é o arrependimento de Judas, depois de ter traído o Senhor Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 3, diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. O arrependimento de Judas não é um arrependimento como o de Pedro, que chora amargamente, mas que depois se volta para o Senhor Jesus. O arrependimento de Judas é um arrependimento metamelomai, porque é só remorso. Não é uma coisa genuína. Não é uma coisa que aconteceu no seu íntimo. Não houve transformação, mas houve somente um remorso. Judas só sentiu isso. Eu traí sangue inocente. Por incrível que pareça, esse tipo de coisa está presente no nosso meio como igreja também. Há muitas pessoas na igreja que não se arrependeram de fato, mas que sentiram uma metamelomai, ou seja, um remorso, e não um arrependimento genuíno. Enquanto que arrependimento genuíno na Bíblia tem a ver com mudança de rota, de mentalidade, mudança de coração, essa palavra aqui, metamelomai, ela tem a ver com só remorso. E muita gente só tem remorso. Ah, meu Deus, eu passei a vida assim. Então,
ela foi para a igreja porque ela sentiu que a igreja, vamos dizer assim, é um lugar bom. É um lugar bom. Mas ela não compreendeu o que é o Evangelho, né? Então a gente vê que Judas passou por isso, né? Há outras coisas também na palavra de Deus. Mateus capítulo 21 explica sobre isso também, usando essa palavra lá no texto, no original, né? Só que vai usar uma palavra sinônima, que é metemelonte. Lonte. É isso? Metemeletete. Alguma coisa assim. Metemeletete, é isso mesmo. Então, Mateus capítulo 21, versículo 32 diz o seguinte. Isso mesmo. Numa parábola lá que Jesus está falando ao pessoal, Jesus diz: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando ao primeiro desse filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi, né? Sentiu um tipo de remorso e depois ele foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes os precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Enfim, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é: há pessoas que só sentem um remorso, mas não vão a Deus, né? E ele dá uma dura aqui nas pessoas, dizendo assim: vocês nem mesmo tiveram um tipo de remorso e nem quiseram crer em João Batista, né? Então essas palavras, elas enfatizam o texto, aquilo que ele quer dizer para a gente, né? Então, só recapitulando aqui as palavras em grego: metanoia tem a ver com mudança de mente, de sentimentos também. Epistrefo tem a ver com uma mudança interior para então ir para uma mudança exterior. E metamelomai tem a ver só com remorso. E aí a gente, entendendo tudo isso, entende o que a Bíblia fala, o que é conversão genuína. Porque a palavra de Deus, ela usa essas palavras aqui para nos ensinar o seguinte: há muitas pessoas que se arrependeram de fato, e há muitas pessoas que não se arrependeram, só sentiram remorso. Por isso que a Bíblia fala tanto de uma coisa quanto de outra coisa. Ela apresenta alguns tipos de conversão, e é importante a gente entender o que cada um tipo de conversão desse significa. Por exemplo, vamos ver 4 coisas aí sobre o que a Bíblia fala em relação a conversões. A Bíblia fala 4 tipos de conversão, que envolve aquelas 2 palavras no hebraico, Naham e Shub, e que envolve aquelas 3 palavras no grego, metanoia, epistrefo, metamelomai, tá bom? Primeiro tipo de conversão que a gente vê aqui é uma conversão nacional. Então esse tipo de conversão é evidente no Antigo Testamento, quando a nação inteira se voltava para Deus. Tanto o povo de Deus quanto alguma outra nação. Um caso desse é o caso de quando Jonas foi pregar em Nínive. Jonas pregou ali a palavra de Deus para que eles se arrependessem, e eles entenderam a mensagem de Jonas e se arrependeram dos seus pecados e deixaram de fazer o que estavam fazendo, né? Então isso é uma conversão nacional. Só que muitas vezes esse tipo de conversão, que envolve uma nação toda, ela depois é esquecida, né? Por exemplo, quando entrava um rei mau, seja em Israel ou em outro lugar, que passou por esse tipo de coisa, depois que entrava um rei mau, as pessoas voltavam a fazer o que era mal, né? Então Deus ia lá, chamava de novo. Especialmente Deus faz isso com o seu povo, né?
Segunda coisa, a Bíblia também fala de conversões temporárias ou falsas. E essa conversão é melhor vista, essas conversões falsas, a gente vê bem na vida de alguns indivíduos. Por exemplo, a palavra de Deus fala de Himeneu e Alexandre, que vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1, 19 e 20 fala sobre eles dois. Temos o caso de Demas, que abraçou o presente século e abandonou Paulo e o pessoal ali, lá em 2 Timóteo 4,10. Perdão, irmãos. João também relata sobre aquelas pessoas que abandonaram o povo de Deus. Ele diz assim, está falando que eles são anticristos, né? Falsos profetas, falsos crentes. Ele diz assim, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, observe que João está dizendo assim, eles saíram, não voltaram mais para o meio do povo de Deus, porque eles não tiveram um arrependimento genuíno. Foi só remorso, foi só sentimentalismo, né? Também, isso está lá em 1 João 2,19. Também é apresentado em algumas parábolas do Senhor os tipos de conversões falsas. Por exemplo, na parábola do semeador, quando o Senhor Jesus ele fala que o semeador saiu a semear, algumas sementes caiu à beira do caminho, não deu tempo nem dessa pessoa entender o evangelho, ela ouviu, mas o diabo veio e tirou ali a semente, significa a palavra, né? Mas também outras sementes caíram em solo rochoso, e aí esse solo rochoso significa aquele que ouve a palavra e logo recebe. E recebe com muita alegria. Você vê, tem pessoas que entram na igreja com muita alegria, entusiasmo, quero fazer isso, aquilo e aquilo, e elas são como essa semente que caiu em solo rochoso. A palavra de Deus diz assim, mas não tem raízes em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e abandona a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus está nos mostrando aqui que essa é uma conversão temporária, falsa, não houve uma ação do Espírito Santo de regeneração ali nesse tipo de pessoa. E também fala de uma semente que caiu entre os espinhos, significa as pessoas que vivem sob os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. E por que elas vivem assim? Um olho na igreja, um olho no mundo e um olho nas riquezas, né? Essas coisas sufocam a palavra e essa pessoa fica infrutífera e vem a naufragar na fé. O caso dos fariseus, que eu acabei de falar agora há pouco. Nas cartas às igrejas, lá em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, o Senhor destaca falsos crentes na igreja de Pérgamo, que eram os que sustentavam a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas, capítulo 2, versículo 14 e 15. Na igreja de Tiatira também tinham aqueles que sustentavam a doutrina de Jezabel e praticavam coisas profundas, que eles diziam eram as coisas profundas de Satanás, né? Apocalipse 2, versículo 20 a 24. Na igreja de Sardes havia aqueles crentes que se achavam muita coisa, porém não eram nada, porque estavam mortos em seus delitos e pecados. E aí Apocalipse 3, versículo 1 e 2. Então a Bíblia fala de conversões nacionais, que pode haver pessoas que realmente se converteram e pessoas que não se converteram de fato, né? Só sentiram remorso. A Bíblia também fala de conversões temporárias, daquela pessoa que tem uma conversão que aparenta ser verdadeira, ela passa um tempo nos caminhos, chama de caminho de Deus, e depois, por causa de algumas coisas, ela abandona o barco e não quer mais saber de Deus. Também a Bíblia fala, em terceiro, sobre uma conversão verdadeira ou genuína. Essa conversão ela é vista na vida de muitas pessoas e ela é evidente.
Por exemplo, as conversões de Ruth, a conversão de Manassés, que foi um rei mau, mas Deus o castigou. Nossa, castigou duramente, mas ele se arrependeu dos seus pecados e se converteu a Deus. Em 2 Crônicas 33, versículo 12 e 13. Tem a conversão de Naamã também, né? Aquele homem que desceu 7 vezes àquele rio que ele não queria descer. Tem a conversão de Zaqueu, que nós falamos agora há pouco, que era um publicano, né? Uma pessoa que coletava o maioral dos coletores de impostos. Tem a conversão de Maria Madalena também, que foi uma endemoniada. A mulher adúltera, né, de Samaria, com quem Jesus conversou lá no poço de Jacó, em João capítulo 4. O eunuco, para quem Filipe pregou a palavra de Deus lá em Atos capítulo 8, e ele se converteu e se batizou, né? Também tem a conversão de Paulo, que foi um assassino, vivia perseguindo a igreja, mas por causa de Cristo, que veio até a vida dele, o regenerou e se mostrou quem era, né? Ele se converteu de fato ao Evangelho, e é uma das conversões mais, que a gente pode dizer, radicais da Bíblia, de Paulo. Radical no sentido de alguém que de fato se entregou totalmente a Cristo, a causa de Cristo, né? Tem a conversão de Cornélio, que era um centurião, alguém lá da parte dos romanos, né? Dos militares. Atos capítulo 10 e Atos capítulo 11 também fala sobre ele. E tem a conversão de Lídia, que era uma vendedora de púrpura, em Atos capítulo 16, versículo 14 e 15, e muitas outras pessoas que a Bíblia fala, né? Todas essas pessoas que se converteram ao Senhor, elas demonstraram evidências da sua conversão, né? Então isso é importante, porque uma vez que Deus leva a pessoa à conversão, Deus também faz com que essa pessoa dê frutos da sua conversão. E também, irmãos, a Bíblia fala de conversões repetidas, né? Essas conversões repetidas, ela acontecem na vida dos salvos também. Mas ela não significa aquela primeira conversão, que é a conversão de fato para a comunhão com Deus, quando Deus regenera o pecador e ele se converte a Deus. Esse tipo de conversão aqui é diferente, né? É uma conversão onde a gente sente que pecou contra Deus e a gente volta novamente para Deus em arrependimento. Lutero dizia uma coisa, e está nas 95 teses de Lutero, no primeiro ponto, né? Deixa eu ler aqui, que é mais importante eu ler. No primeiro ponto, Lutero diz assim: ao dizer fazei penitência, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Ou seja, ao dizer arrependei-vos, é a melhor, é a tradução não, a palavra que o Senhor Jesus usa. Ao dizer arrependei-vos, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis dizer que toda a vida do fiel é de arrependimento. E por que isso? Toda a vida do fiel é de arrependimento. Porque todos os dias nós pecamos. E todos os dias nós precisamos renovar a nossa mente no Senhor. Por isso, Romanos, capítulo 12, é um texto bem conhecido. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia está dizendo que todos os dias nós voltamos para Deus. Não no sentido mais de ser salvo, mas no sentido de se arrepender dos nossos pecados e voltar à comunhão com Deus. Há duas coisas que são importantes sobre isso. Primeiro, é que quando a gente se converte, aquela conversão para a salvação,
nós somos unidos a Deus pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E nada pode quebrar nossa união, tá bom? A não ser que viesse a morrer essa união, né? Então o que acontece? A união ela não pode jamais ser quebrada. Assim como um filho jamais pode dizer que é ex-filho, ou um pai, ou uma mãe, ex-pai ou ex-mãe. Ninguém é isso. Todos nós somos ligados por alguma coisa. E que essa coisa vai dizer que nós pertencemos um ao outro. E é o quê? É o nosso sangue, é o nosso DNA. Então, nós, pela graça de Deus, somos ligados, unidos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, isso faz com que a gente nunca se desligue de Deus, porque é o sangue de Cristo que garante que agora nós somos filhos de Deus. Mas, por outro lado, a nossa comunhão com Deus, ela pode ser quebrada, assim como a comunhão de um pai, de um filho, de uma mãe, de um filho, e vice-versa, pode ser quebrada por causa de alguma coisa, de alguma chateação, seja lá o que for. Mas a união não. A união, aquilo que nos une é o que nos diz: você é pai ou mãe daquela pessoa, ou você pertence àquela pessoa por causa dos laços sanguíneos. Então, por causa de Cristo, do sangue de Cristo, nós somos unidos a Deus espiritualmente. E por causa do pecado, nós quebramos a nossa comunhão, às vezes, com Deus, e é necessário que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus e nos leve de volta para Deus. Então a gente se arrepende, volta para Deus e entende o que a palavra de Deus diz. Quando diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Aí Deus diz isso para a sua igreja, para os seus filhos: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso é dito à igreja de Deus. Muitas vezes a gente usa até em evangelização, mas nós devemos entender que a intenção desse texto é falar para a igreja, daquela pessoa que está longe de Deus, que por causa do pecado veio a se afastar. Mas aí a Bíblia está dizendo que quando Deus vai em busca daquele pecador de novo, é Cristo quem bate a porta da vida dele. E ele ouve a voz de Deus e ele abre a porta. Então Cristo entra e Cristo ceia com ele e ele com Cristo. Irmãos, isso é evidente em dois casos também da Bíblia. Quando a gente vê lá em 1 Coríntios 5, do 3 ao 5, no caso de uma pessoa que foi expulsa do hall de membros da igreja, por causa que ela estava cometendo um grande pecado e a igreja estava, estava aceitando aquele pecado. Então Paulo soube daquilo, e aí Paulo disse assim: olha, expulsai essa pessoa do vosso meio. Disciplina eclesiástica, é isso. Mas para que serve a disciplina eclesiástica? Justamente para nos ensinar isso, que com Deus nós não podemos brincar, e que a disciplina eclesiástica ela serve para que nós entendamos que Deus ele nos disciplina e repreende. Então Paulo fez isso, mas lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 5 ao 11, Paulo dá a entender o seguinte: olha, aquele irmão que pecou, que saiu do hall de membros, ele está voltando. Então receba ele de volta. Por quê? Porque ele se arrependeu dos seus pecados, ele entendeu que a vida que ele estava levando é errada e agora ele precisa ser readmitido no meio da igreja. Bom, então esse é um tipo de conversão repetida. Acontece com o salvo porque ele sempre está se voltando para Deus. Às vezes acontece da pessoa se afastar um pouco por um breve tempo por causa do pecado, e às vezes acontece dela se afastar por um longo tempo, né? Então é importante a gente enfatizar tudo isso aí para entender o que a Bíblia fala sobre conversão. Conversões nacionais,
conversões temporárias ou falsas, conversões verdadeira ou genuína e também conversões repetidas. Vamos para frente, para a gente então dar uma alongada aí no assunto. Irmãos, quando que acontece a conversão do pecador? Como a gente viu, a pessoa que está morta em delitos e pecados, nada pode fazer para ir até Deus. Porque ela não quer Deus e ela não deseja Deus. Não deseja ter uma vida de comunhão santa com Deus. É necessário que o Espírito Santo haja na vida daquela pessoa interiormente, regenere e convença ela dos seus pecados, que é o que a gente chama de vocação eficaz. Aqui então surge uma pergunta, né? Mas, e quanto àqueles que se convertem, embora superficialmente, mas dizem que se converteram a Deus? Né? Essa pergunta é importante, porque a gente pode olhar para a pessoa e pensar assim, e essa pessoa que, por mais que superficialmente se converteu, ela não foi até Deus, não? Isso não contraria o que você está dizendo, não? O que a palavra está dizendo, não? E a resposta para isso é simples, né? E não é difícil de responder. A verdade é que a pessoa que superficialmente se converteu a Deus, né? Ela só se converteu superficialmente e não de fato. Ela não se converteu a Deus, ela se converteu ao que a igreja tem a dar, né? Então, a conversão dessa pessoa é uma conversão por meio de, por exemplo, ela pode ter se encantado com as coisas da igreja, com os grupos que tem na igreja, o PH, UPA, SAF, enfim, as coisas que nós temos internas na igreja, né? Ela pode ter se convertido por causa de seus amigos, por causa de alguém conhecido ali, mas a verdade é que pessoas que estão assim na igreja nunca se converteram e elas estão lá por diversos motivos, mas elas nunca estão lá porque elas amam a Deus de fato, né? Ou amam ao Senhor Jesus Cristo. Se elas forem eleitas, mesmo elas estando lá, elas ainda estão mortas em seus delitos e pecados. Então nós temos que orar para que Deus convença ela, converta, regenere ela e convença ela de seus pecados. Mas se isso não acontecer, então o que a gente entende é o que o Senhor Jesus explicou na sua parábola, lá em Mateus capítulo 13, na parábola do joio. É importante a gente entender essas parábolas do Senhor, porque a gente vai ter que entender isso. Na igreja sempre vai ter o joio e o trigo. Então olha só, lá em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus conta uma parábola assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Então o Senhor disse: não. Replicou ele: para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus está explicando aqui, irmãos, é que no meio do povo de Deus sempre vai haver salvos e não salvos, trigo e joio, e eles vão crescer juntos ali, né? Então é permitido isso, que o joio sempre esteja lá. Pessoas que não se converteram de fato, né? Não se converteram a Deus, mas se converteram às coisas da igreja. Por isso, é importante a gente entender que uma coisa é se converter a Deus, outra coisa é se converter às coisas que Deus oferece na igreja, ou que
ou por causa de um amigo, ou por causa de grupos, sociedades internas no meio da igreja, né? E outras coisas também. Pode ser porque a pessoa sofreu um acidente e viu que tinha que ir para a igreja, uma enfermidade, alguma coisa assim. Enfermidades, tristezas, dor, nada disso leva a gente a Deus. Só o que leva a gente a Deus, Deus pode até usar essas coisas, mas só o que leva a gente a Deus, irmãos, de fato, é a regeneração, que é uma obra do Espírito Santo, e ela acontece de forma misteriosa. E a conversão do pecador é um ato de Deus também, levando esse pecador a se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Então veja, é importante a gente entender que embora uma pessoa diga que se arrependeu de fato dos seus pecados, se ela não demonstrar frutos, então ela não se arrependeu, né? Ela pode estar na igreja por N motivos, mas não está de fato por Deus. Então, a gente precisa ter essa compreensão do que a palavra de Deus ensina sobre regeneração, né? E entender, há falsas regenerações e há regeneração genuína, né? Nesse caso, irmãos, é importante a gente entender que, embora seja Deus quem leve o pecador a se arrepender e se converter, é o pecador quem se arrepende e se converte. E como que isso é possível, uma vez que a regeneração e a conversão é uma obra de Deus, né? A gente deve entender isso. Nós não temos parte na nossa salvação. Salvação é uma obra exclusiva de Deus. Mas nós temos uma parte no momento da conversão, porque somos nós quem nos convertemos a Deus. Então a Bíblia fala as duas coisas. Primeiro, que a conversão e arrependimento do pecador é uma obra de Deus. A gente vê isso quando no Salmo 85, versículo 4, a Bíblia diz: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. E Jeremias 31, 18 diz assim: converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Pedro vai dizer assim com relação aos gentios, no seu sermão lá nas suas palavras, em Atos 11, versículo 18. Pedro diz assim: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, o que um texto e outro está dizendo é que a regeneração e a conversão e o arrependimento do pecador depende de Deus, né? Então, a gente deve conferir essas coisas também com o que Paulo diz em Romanos 2,4 e 2 Timóteo 2,25. Romanos 2,4 diz o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. 2 Timóteo 2,25, Paulo exortando Timóteo quanto a ter paciência com os irmãos da igreja, ele diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda, observe essa palavra, lhes conceda, não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Então, irmãos, é Deus quem concede o arrependimento e a conversão, além da regeneração. Tudo isso é obra de Deus. Por isso que Deus ele coloca o assunto da graça como um assunto de extrema glória no Evangelho. Porque nós não somos salvos porque nós queremos. Somos salvos pela graça de Deus. E significa que quando nós estávamos mortos, Deus nos deu vida. Quando nós não queríamos a Deus, odiávamos a Deus, estávamos ali, irmãos, buscando as coisas do mundo, um dia Deus enviou alguém que começou a pregar a palavra de Deus para a nossa vida, e Deus, na sua soberania, nos regenerou por meio daquela palavra, e o Espírito Santo agiu em nós por meio daquela palavra que foi pregada, fomos regenerados, e Deus então ele nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo, e foi próprio Deus, o Espírito Santo, quem nos levou à comunhão e nos uniu
com Ele mesmo, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos lava de todo pecado. Então a conversão do pecador é um produto da ação interna do Espírito Santo que age nele, levando ele ao arrependimento. Aí a gente entende isso aqui no sentido daquelas duas palavras que nós estudamos, aquelas duas palavras gregas, metanoia, mudança de mente, e epistrefo, mudança de ação. Ou uma ação correta agora para com Deus, mudança no interior do ser humano, algo que vem de dentro para fora. Mas a Bíblia também fala que é o pecador que se arrepende, embora seja Deus quem regenere, quem convença ele e que leve esse pecador ao Pai. Deus, o Espírito Santo que leva o pecador ao Pai, é o pecador quem vai. Né? Então a gente deve entender que quem dá uma resposta de fé e conversão a Deus é o pecador, fomos nós. Mas isso só aconteceu porque o Espírito de Deus agiu na nossa vida. Sem a ação do Espírito Santo em nós, irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então é por isso que a gente tem que dar graças a Deus e louvar a Deus pela obra de Deus na nossa vida. Deus, ele agiu, ele teve misericórdia de nós. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Esse mesmo Deus fez com que a gente se assentasse naqueles tronos celestiais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou da tumba espiritual para a vida com Deus e nos trouxe a união pelo sangue de Cristo com Deus Pai, Filho e Espírito Santo e a comunhão com Deus, de tal sorte, de tal maneira que isso é uma bênção grandiosa para nós. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos entender que nós somos, ou nós éramos, tristes pecadores, horríveis diante de Deus, e Deus, na sua graça, decidiu nos salvar. É isso que faz com que a gente cante, quebrantado, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Eu me quebranto ali, eu me lanço aos pés da cruz. A mensagem da cruz, ela faz sentido para mim, porque a mensagem da cruz diz: você é um miserável pecador, você não merece a graça de Deus, mas você é um miserável pecador amado por Deus. Por isso que Deus, ele enviou o seu Espírito para regenerar você, para falar ao seu coração e fazer com que você se volte para Deus. Então, é o pecador quem se arrepende, ele se volta para Deus. E isso tem a ver com aquela palavra que nós vimos lá no hebraico, shub ou sub, que tem a ver com a palavra epistrefo, de uma fé genuína, de um voltar-se sincero para Deus, genuíno. Então, irmãos, observe como isso é importante. Tanto Deus, ele age na nossa vida, quanto nós damos uma resposta a Deus. Nesse sentido, e aí é o sentido em que nós dizemos que existe uma cooperação entre Deus e o homem na questão da conversão, não na questão da regeneração, da salvação em si, mas na questão da conversão existe uma sinergia ou uma cooperação entre Deus e a criatura. Nós admitimos isso porque se nós dissermos que é Deus quem age no sentido, por exemplo, se eu disser que eu sou convertido, mas não sou eu que dou uma resposta, Deus quem dá uma resposta no meu lugar, para com Ele, uma resposta de fé e de arrependimento, então no fim das contas não foi eu que me arrependi e não foi eu quem criei, foi Deus que creu por mim. Por isso essas coisas acontecem depois da regeneração, porque Deus, ele liberta o nosso intelecto, a nossa vontade e as nossas emoções. E por causa disso é que a gente então, agora, vivo para Deus, com essas coisas novas, com o princípio de vida na nossa vida, é que Deus, ele trabalha em nosso coração, em nosso ser, e a gente se volta para Deus. O Espírito Santo, ele nos convence eficazmente dos nossos pecados. Acontece aquela questão da metanoia, do epistrefo, do nirhan e do sub, do entender a mensagem, mudar a mentalidade e voltar-se para Deus.
acontece a questão da conversão e somos nós que nos convertemos. Embora que seja Deus quem haja na nossa vida, nos levando à conversão, somos nós quem damos uma resposta satisfatória a Deus por causa daquilo que o Espírito Santo fez na nossa vida e do que aquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida de muitas outras pessoas. Portanto, nós cremos que na conversão o pecador ele tem uma parte, porém ele só tem parte na conversão porque é ele quem se converte, porque Deus age nele levando-o a cooperar com a iluminação e a influência do Espírito Santo. Isso é diferente de dizer que o pecador coopera com o Espírito antes da regeneração, para a sua salvação, porque é como se ele estivesse trabalhando com o Espírito para então poder ser salvo. Nós calvinistas, nós não cremos dessa forma, porque se as coisas fossem assim, no fim das contas a salvação era um produto da obra do ser humano. Então, por mais que Deus estivesse insistindo com ele, ele, no fim das contas, poderia dizer assim, fui eu quem de fato quis isso. O Espírito Santo esteve ali falando, tudo mais, me convencendo, mas a regeneração só aconteceu porque eu quis. E nós não cremos assim. Jesus explica isso de outra forma a Nicodemos, lá em João capítulo 3. Jesus diz que, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Se você não nascer de novo, você não pode entender, você não pode ver, você não pode entrar no reino dos céus. Então nós entendemos que na conversão que vem após a regeneração é que o pecador então ele se arrepende dos seus pecados e ele se volta para Deus, de forma que isso é aceitável diante de Deus, porque ele consegue dar uma resposta de arrependimento, fé e conversão genuínos a Deus. Tá bom? Portanto, a gente conclui com isso que a conversão é resultado da regeneração e da ação iluminadora do Espírito Santo, que é a vocação eficaz. Irmãos, mais 3 coisas aqui só para a gente então partir para o fim do estudo, tá bom? Com isso, a gente deve entender que a Bíblia fala que há uma urgência na questão da regeneração, e Jesus fala isso a Nicodemos. Porém, não há uma urgência na questão da conversão, porque a conversão é resultado da regeneração. Deixa eu explicar isso melhor. A conversão ela é necessária, mas não é urgente. Por isso, nós chamamos as pessoas a se converter, mas muitas pessoas podem superficialmente se converter a Deus, porém não terem nascido, não terem passado pelo novo nascimento. Nesse sentido, o que é urgente é a regeneração, mas a conversão é necessária. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho de Deus na esperança de que Deus ele regenere aquela pessoa. Não só de que aquela pessoa seja convertida, porque aquela pessoa pode ser convertida no sentido de ser só convencida, e convencida por nós mesmos. Como todo ser humano é um ser religioso, ele tem um sensus divinitatis, ou um senso de quem Deus é, da divindade de Deus no mundo, pela criação e também pela palavra de Deus. Por isso que muita gente cita coisas da palavra de Deus mesmo sem estar regenerado. É importante que a gente entenda que a pessoa ela pode ser só convencida e achar que está convertida. E é como eu disse agora há pouco, ela pode estar na igreja por diversos motivos, menos pelo motivo principal, que é por Deus. Então, é importante a gente entender, nós precisamos pregar o Evangelho, levar a mensagem, mas orar, Senhor, regenera, tem misericórdia, salva essa vida e converte ela. Então a conversão é urgente, a regeneração é urgente e a conversão ela é necessária. Uma coisa não pode estar longe da outra, mas uma é mais urgente que a outra, enquanto que uma delas somente é necessária. Tá bom? Irmãos, deixa eu só então
trazer algumas palavras finais aqui. Há algo que eu discordo, aprendi isso não faz muito tempo, mas eu discordo em parte de alguns de nós calvinistas, no sentido daquela questão do aceitar a Jesus, né? É óbvio que ninguém pode aceitar a Jesus no sentido de como se quisesse fazer Jesus o seu servo, como se Jesus fosse obrigado tipo assim, a entrar na vida dela porque ela decidiu crer, né? Não, as coisas não são assim. Então, o que eu sou contrário nesse ponto é quando alguns irmãos calvinistas, pastores e até outros amigos, dizem assim que a questão do aceitar a Jesus é meio ilógico. E até um tempo atrás eu pensava assim também, mas depois eu parei para analisar esse pensamento e vi que ele não é tão, como é que eu posso dizer, ele não está tão longe daquilo que a Escritura fala sobre conversão, né? Um puritano do passado falou muito bem sobre isso. Por quê? Eu vou citar um texto aqui de John Owen, que está nesse... não dá para ver aqui, mas está no livro aqui, que é Comunhão com Deus Trino. Owen fala disso de forma maravilhosa. Nós somos tanto aceitos por Deus, quanto nós aceitamos a Deus, a Cristo Jesus. Então isso é importante para a gente entender que na conversão, quando Cristo nos aceita, nós damos uma resposta de volta para Ele. É como num casamento. Quando a gente vai se casar, né, nós dizemos sim para a nossa esposa, e o que é que a gente espera é que a nossa esposa diga sim para nós também. E quando isso acontece, uau, a festa nos céus, né? O chato é para quem passa no sentido de um dos dois dizerem não, né? Então, John Owen diz uma coisa que é maravilhosa sobre essa questão de nós aceitarmos a Cristo em nossa vida. Owen diz assim: em relação aos santos, é um consentimento livre e desejoso receber, abraçar e submeter-se ao Senhor Jesus como esposo, Senhor e Salvador. E aí ele continua dizendo, em segundo lugar, já no outro canto, Owen vai dizer assim: em segundo lugar, a aceitação de Cristo pela vontade como seu único esposo, Salvador e Senhor. Isso é chamado de receber Cristo em João 1,12, e não se refere somente àquele ato solene pelo qual se entra em um primeiro relacionamento com Ele, mas precisa ser uma constante na alma, o permanecer com Ele e o pertencer a Ele como tal. O que Owen está explicando é que existe uma liberdade agora para dizermos sim ao Senhor Jesus Cristo. Assim como há uma liberdade quando a gente vai casar em dizer sim para a nossa esposa ou para o esposo. Então a gente olha um para o outro no olho e um diz sim e aí de repente o outro diz assim, sim, correspondendo. Com isso, irmãos, significa que um dia Cristo deu um sim para nós. E Ele enviou o seu Espírito que nos regenerou, nos falou internamente ao coração, nos levando à conversão. E esse mesmo Espírito, Ele abriu os nossos olhos, nosso entendimento, nos deu um novo coração, uma nova vida. E a gente pôde entender a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. E nós dizemos como se a gente estivesse com Cristo, se casando com Cristo. Eu te aceito. Como, na verdade, a Bíblia traz essa linguagem, que Cristo é o esposo da igreja, que é a sua noiva, né? Então a gente diz sim para Cristo. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Isso é maravilhoso. Isso nos leva a entender que Deus, Ele quis ter um relacionamento conosco. E que Ele enviou o seu Espírito para nos regenerar, porque Ele colocou o seu coração em nós, a sua graça em nós. Que Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quem pode crer se o Espírito Santo não regenerar? E aí Deus não só enviou seu Filho ao mundo,
Deus também nos deu o seu Espírito para nos consolar, para nos levar de volta para Deus, para nos trazer um arrependimento que não traz pesar, mas que traz alegria. Um arrependimento que não faz com que a gente tenha somente remorso, mas com que a gente mude a nossa mentalidade, aconteça uma mudança interior para existir uma mudança exterior e faça com que a gente diga: Senhor, eu te quero, eu te amo mais do que todas as coisas. Aquilo que o Senhor fez na minha vida é inegável, então eu não posso dizer não para o Senhor. Então, irmãos, isso é importante demais para a gente, né? Quando eu digo que eu adoto esse pensamento de que nós podemos aceitar a Jesus, eu não estou seguindo o mesmo pensamento de teólogos como Charles Finney e outras pessoas que tratavam esse aceitar a Jesus como sendo algo humanista ou herético, né? Eles falavam que a pessoa tinha que aceitar Jesus como se Jesus tivesse obrigação de aceitá-lo, né? Mas nós aceitamos a Jesus porque Cristo nos quis. E aí a gente deu uma resposta de fé e arrependimento e conversão satisfatória a Deus. Por isso, hoje eu estou tranquilo com relação a isso. Se eu convidasse uma pessoa a se arrepender dos seus pecados e a aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. É importante entender isso também, que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não tem como ela aceitar Jesus só como Salvador e não como Senhor. Porque uma vez que o Espírito nos regenera, Ele nos leva a entender: agora você tem um Salvador, alguém que lhe salvou, e você tem o Senhor da sua vida, alguém que comanda a sua vida, e você lhe deve obediência, submissão. Eu quero terminar, irmãos, diante disso tudo, dizendo a você uma coisa que é necessária para nós, então, a fecharmos com chave de ouro esse estudo. Diante disso tudo, se faz necessário que nós tenhamos um pensamento de discipulado, de evangelizadores, de pregadores da palavra de Deus. Por quê? Porque, irmãos, se nós entendemos que a regeneração ela é uma coisa urgente e a conversão é uma coisa que se faz necessária na vida do regenerado, nós precisamos entender que essas coisas só acontecem quando nós pregamos a palavra de Deus. Muitas pessoas na nossa família, muitos dos nossos amigos, muitas pessoas que estão no nosso meio ainda na igreja, muitas delas estão mortas em seus delitos e pecados. Elas precisam ouvir o Evangelho e elas precisam, irmãos, ser munidas com as nossas orações. E nós precisamos compreender que só Deus pode agir dessa forma e salvar, trazer regeneração para que o pecador ele possa então se converter a Deus. Por isso a palavra do Senhor em Romanos 10, 17, ela nos ensina o seguinte. Vou voltar só um pouquinho atrás. Paulo vai dizer assim, como porém invocarão, 10:14, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, por isso Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então nós precisamos pregar a palavra de Deus às pessoas que ainda estão mortas em seus delitos e pecados, e esperar em Deus que Deus regenere, que Deus leve aquela pessoa à conversão, né? Isso aconteceu na nossa vida, isso pode acontecer na vida de muitas pessoas. Tá bom, irmãos? Então Deus usa as Escrituras, assim como nos usa também, e assim como Deus usou pessoas no passado para nos regenerar e nos converter, assim como bem como sua palavra, Deus ele também pode nos usar. Se coloque à disposição de Deus e diga, Deus, me ajude, me dê ousadia, me ajude a pregar a tua palavra, me ajude a
tirar de mim a vergonha ou, não sei, algo que me impede de eu pregar e me leve aos perdidos. Isso é importante, irmãos, de compreender. Amém? Então, hoje o nosso estudo foi sobre a questão da conversão, do arrependimento e conversão. E nós entendemos que há conversões genuínas, ou seja, verdadeiras, e há conversões falsas. E nós precisamos, irmãos, então, entender, no fim das contas, nós estamos convertidos de fato? Nós nos arrependemos de fato do nosso pecado? Nós passamos por aquilo que nós aprendemos, metanoia e epistrefo, mudança genuína de mente para um pensamento agora correto sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o mundo, e houve uma mudança interior em nós, para então existir uma mudança exterior. Tudo isso é importante para que a gente compreenda que a vida com Deus, ela é uma vida que faz sentido. Se nós somos crentes de fato, nós precisamos mostrar por meio de palavras e de obras aquilo que foi feito na nossa vida. Nós vamos orar, e aí eu agradeço a você que esteve presente no estudo. Quem dera tivesse muito mais outras pessoas. Eu disse que o estudo seria mais breve, mas deu 1h30 de estudo, né, irmãos? Mas graças a Deus, os que permaneceram fiéis e não caíram estão aí fortes e inabaláveis. Irmãos, o meu desejo é que todos vocês tenham aprendido mais da palavra de Deus, né? Eu vou colocar esse estudo depois à disposição para download. Os irmãos quiserem, podem estudar. Há muitas referências bíblicas. Há coisas que estão melhor explicadas aqui no estudo que eu não falei, né? Mas que quando os irmãos verem o estudo, entenderão tudo isso aí, tá bom? Então nós vamos orar agora, encerrando o estudo. Que Deus abençoe a vida de Augusto, que estava aí conosco, de Breninho. Que Deus abençoe. Augusto voltou agora, não sei se tinha saído, mas Deus abençoe sua vida, Augusto, a vida da minha mãe, a vida da minha tia da Guia, das pessoas que também passaram por aqui, meu pai, Dona Helena, mãe do nosso irmão Augusto, minha tia Zanzinha, Elisângela, Ana Cristina, enfim, eu acho que só foi, né? E talvez algumas outras pessoas que entraram aí. Então, irmãos, vamos orar. Que Deus abençoe a todos. Eu vou colocar essa mensagem, vou dar um jeito de colocar essa mensagem lá no canal do YouTube, para que os irmãos possam então compartilhar com outras pessoas, e também vai estar gravado aqui no Facebook, tá bom? Então oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, grande é o Senhor, e é o Deus muito digno de ser louvado e de ser adorado. O Senhor é cheio de glória, cheio de majestade, ó Deus. E nós te agradecemos porque o Senhor, na tua soberania, teve misericórdia de nós. Nos levou a Cristo, nos deu uma nova vida, nos regenerou, ó Deus, pelo lavar regenerador do teu Espírito Santo, não por nossas obras, porque nossas obras, ó Deus, são manchadas com pecado, mas pela tua graça, pela tua misericórdia nos regenerou. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor não só nos regenerou, o Senhor também nos convenceu de nossos pecados, ó Deus, e pelo poder da tua palavra, ó Deus, o Senhor nos levou à conversão. E nós, ó Deus, diante do Senhor, dissemos sim para o Senhor, nos convertemos, nos arrependemos de nossos pecados e nos voltamos para ti. Te damos glória, Deus, e te damos graça, porque não somos merecedores de nada disso. Pelo contrário, Deus, merecemos o inferno, mas o Senhor, na tua bondade, nos deu o céu, nos deu a Cristo, que é tudo em nós, ó Deus, que é a porção da nossa alma, as nossas delícias perpétuas, a alegria dos nossos olhos, a alegria da nossa vida. Obrigado por isso, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada irmão, ó Deus, cada pessoa que está assistindo esse estudo ou que assistiu. Glória ao Senhor por todas as coisas. Que o teu nome seja louvado e exaltado. Que o Senhor fale cada vez mais ao nosso coração, para que nós venhamos a adorar o Senhor em espírito e em verdade, para a honra e glória do teu santo nome. É que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, amém. Deus abençoe a vida de todos e até
o próximo estudo, que será sobre a fé como um dom de Deus para a salvação. Tá bom?